No Cerezo Regional de Tijuana, uma penitenciária de segurança média localizada a 15 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, o detento Marcus Raymond Hayes ocupava a ala D7. O cidadão americano, com 32 anos na época, cumpria uma pena de 12 anos desde outubro de 2016 por agressão agravada e tráfico de drogas. Sua condenação decorreu de um incidente em uma boate da Zona Norte, onde feriu gravemente 2 homens durante uma disputa por território para a venda de drogas. As autoridades mexicanas o classificaram como um residente institucional não violento, apesar da natureza de seu crime original. Hayes era de Tucson, Arizona, onde trabalhava esporadicamente na construção civil antes de se envolver em operações de contrabando transfronteiriço. Seu histórico criminal nos Estados Unidos incluía acusações de pequenos furtos e posse de drogas, mas nada que se aproximasse da gravidade do incidente em Tijuana. Os funcionários da prisão o descreveram como reservado, ocasionalmente hostil com outros detentos, mas geralmente obediente às regras da instituição. Ele frequentava aulas obrigatórias de espanhol e trabalhava intermitentemente na marcenaria da prisão, produzindo móveis que eram vendidos para compensar os custos operacionais. O sistema penitenciário mexicano, particularmente nas instalações fronteiriças, lutava contra a superlotação e os recursos limitados de reabilitação. O Cerezo Regional abrigava aproximadamente 1.800 detentos, em um espaço projetado para 1.200. A violência ocorria regularmente, controlada em grande parte pelas hierarquias internas, entre os cartéis mexicanos e as gangues transnacionais. Estrangeiros como reis normalmente permaneciam isolados, evitando alianças com qualquer facção específica. Sua estratégia de sobrevivência envolvia manter distância, falar o mínimo possível e não demonstrar fraqueza. No final de 2021, o Departamento de Correções da Baja Califórnia lançou uma iniciativa piloto de correspondência destinada a reduzir a reincidência por meio da reintegração social. O programa conectava detentos com voluntários civis que concordavam em trocar cartas escritas sob condições supervisionadas. Os participantes passavam por uma triagem de antecedentes, avaliação psicológica e treinamento sobre limites de comunicação apropriados. O objetivo declarado era fornecer apoio emocional e perspectiva de indivíduos fora do sistema de justiça criminal. O recrutamento de voluntários ocorreu por meio de organizações sem fins lucrativos, igrejas e programas de extensão universitária no sul da Califórnia. O perfil procurado incluía indivíduos com paciência, empatia e compromisso com o envolvimento de longo prazo. Uma voluntária que entrou no programa no início de 2022 foi Daniela Cristina Morales, uma assistente administrativa bilíngue de 27 anos de Chula Vista, Califórnia. Sua inscrição descreveu sua motivação como oferecer esperança às pessoas que a sociedade esqueceu. A verificação de antecedentes revelou que ela não tinha envolvimento criminal, nenhuma conexão anterior com indivíduos encarcerados e um histórico profissional estável. Morales cresceu em National City, filha de imigrantes mexicanos que cruzaram legalmente a fronteira no início dos anos 90. Ela concluiu o ensino médio com foco em serviço social, mas nunca se formou. Amigos e colegas de trabalho a descreveram como introvertida, compassiva e ocasionalmente solitária. Ela participava de voluntariado comunitário por meio de paróquias católicas locais e já havia trabalhado com grupos de defesa de imigrantes, ajudando famílias separadas pela deportação. O programa de correspondência representava uma extensão desse compromisso. As atribuições entre detentos e voluntários ocorriam aleatoriamente por meio de um sistema de sorteio administrativo projetado para evitar manipulação ou seleção preferencial.
Reis recebeu uma notificação em março de 2022 informando que havia sido emparelhado com uma correspondente identificada apenas pelo primeiro nome e localização geral. Os protocolos de privacidade proibiam a divulgação de endereços completos ou detalhes de identificação até que a confiança fosse estabelecida ao longo de várias trocas. A primeira carta chegou em 19 de março. Era breve, cautelosamente otimista e escrita em inglês cuidadoso, com frases ocasionais em espanhol. Morales se apresentou sem fornecer detalhes pessoais excessivos. Ela explicou suas razões para ingressar no programa e fez perguntas simples a Reis sobre sua rotina diária, seus pensamentos sobre redenção e se ele acreditava que as pessoas podiam mudar depois de cometer erros graves. Seu tom equilibrava formalidade e cordialidade, evitando julgamentos, mas reconhecendo a realidade do encarceramento. Reis respondeu 3 semanas depois. Sua resposta foi mais curta, defensiva em alguns pontos, mas, no fim das contas, receptiva. Ele descreveu a monotonia da vida na prisão, o barulho constante, a falta de privacidade e a sensação persistente de que o tempo passava sem propósito. Ele admitiu ter feito escolhas terríveis e reconheceu o dano causado por suas ações. A carta terminava com uma pergunta: por que alguém como você perderia tempo escrevendo para alguém como eu? Morales respondeu em poucos dias. Sua resposta abordou diretamente o ceticismo dele. Ela escreveu que todos merecem conexão, que o isolamento prejudica a alma e que sua fé lhe ensinou o valor de superar divisões. Ela compartilhou uma história de sua própria vida sobre perdoar um membro da família que a havia magoado profundamente. A narrativa era pessoal, mas comedida, destinada a demonstrar vulnerabilidade sem revelar demais. Ela terminou a carta dizendo que acreditava que a correspondência não era um desperdício, se servisse para lembrá-lo de que ele ainda era importante para alguém. Essa troca estabeleceu a base. Nos meses seguintes, a frequência aumentou. As cartas chegavam semanalmente, às vezes com mais frequência. Reis começou a se abrir sobre sua infância no Arizona, o abandono de seu pai, as lutas de sua mãe contra o vício e as escolhas que o levaram ao tráfico de drogas. Ele expressou arrependimento em termos abstratos, raramente confrontando a violência específica de seu crime, mas reconhecendo uma sensação generalizada de perda e fracasso. Morales respondeu com empatia, desafios gentis e reflexões sobre crescimento. Ela o encorajou a buscar oportunidades educacionais dentro da prisão, a considerar que tipo de homem ele queria se tornar e a imaginar uma vida além das paredes. Suas cartas incluíam detalhes sobre suas próprias experiências, seu trabalho, seu bairro e as pequenas rotinas que davam estrutura à sua vida. Ela mencionou ir à igreja, caminhar pela Bahia e visitar a família em Tijuana, embora nunca tenha especificado os locais exatos. Em agosto de 2022, o tom mudou perceptivelmente. Reis começou a se dirigir a ela com linguagem afetuosa. Ele a chamava de sua âncora, a única voz que parecia real. Morales retribuiu com cautela no início, depois com cada vez mais abertura. Ela descreveu se sentir conectada a ele de maneiras que não havia previsto. Ela admitiu pensar nele ao longo do dia, imaginando o que ele estava fazendo, se estava seguro e se a correspondência deles significava tanto para ele quanto para ela. As cartas assumiram dimensões românticas. Reis escreveu que ela o fazia querer ser melhor, que suas palavras lhe davam uma razão para suportar os anos que viriam. Morales respondeu, dizendo que ele a lembrou como era ser importante para alguém, ser vista além das aparências superficiais. A correspondência se tornou o centro emocional da vida de ambos. Os registros de correspondência da prisão documentaram o volume.
Entre agosto e dezembro de 2022, Hayes recebeu 31 cartas de Morales e enviou 29 em resposta. Cada troca passou por uma revisão correcional, um procedimento padrão que garante a conformidade com os regulamentos de conteúdo proibido. Nenhuma violação foi observada. O relacionamento parecia saudável, até mesmo inspirador dentro do contexto dos objetivos do programa. Em janeiro de 2023, Morales apresentou um pedido formal para visitar Hayes na instituição. Os regulamentos penitenciários mexicanos permitiam visitas entre detentos e correspondentes aprovados após um período mínimo de 6 meses de comunicação e a conclusão de uma triagem adicional. Seu pedido foi aprovado sem complicações. A primeira visita foi marcada para 4 de fevereiro de 2023. O encontro ocorreu em uma área de visitas supervisionada, uma grande sala dividida por divisórias com agentes penitenciários posicionados em intervalos. Morales chegou vestindo roupas simples, carregando apenas sua identificação e um pequeno caderno. Observadores relataram que a interação parecia nervosa, mas positiva. Hayes falou mais do que o normal, gesticulando ocasionalmente e sorrindo de maneiras que a equipe não havia visto antes. A visita durou 50 minutos, a duração máxima permitida para encontros iniciais. As visitas subsequentes ocorreram mensalmente. Em abril, os dois já falavam abertamente sobre planos de longo prazo. Hayes tinha aproximadamente 6 anos restantes de sua sentença, com possibilidade de libertação antecipada dependendo de seu comportamento. Morales começou a pesquisar programas de reintegração, assistência habitacional e oportunidades de emprego para ex-presidiários. Ela falou com Hayes sobre esperar por ele, sobre construir algo real quando ele estivesse livre. No início de junho de 2023, Morales informou a Hayes durante uma visita que queria se casar com ele. A declaração surpreendeu a equipe correcional que monitorava a conversa, embora tais arranjos não fossem inéditos. A lei mexicana permitia o casamento entre indivíduos encarcerados e civis sob condições específicas, incluindo a aprovação da administração prisional, documentação legal e aconselhamento obrigatório. Morales iniciou o processo imediatamente. Os requisitos burocráticos levaram meses. Ambas as partes passaram por entrevistas com assistentes sociais, avaliações psicológicas e consultas jurídicas. Hayes expressou preocupação de que o casamento pudesse complicar a vida dela, mas Morales insistiu. Ela disse a ele durante uma visita que amor significava compromisso independentemente das circunstâncias. Suas palavras exatas, registradas nos registros de visitantes, foram: "Você é minha escolha. Eu vejo quem você realmente é." A cerimônia de casamento aconteceu em 7 de outubro de 2023, dentro de uma pequena capela no complexo prisional. O evento foi oficializado por um magistrado local autorizado a realizar casamentos civis. Morales usava um vestido branco modesto, comprado em uma loja de segunda mão em Chula Vista. Hayes usava um uniforme prisional passado a ferro, a melhor opção disponível de acordo com os regulamentos da instituição. 2 agentes penitenciários serviram como testemunhas. Foram tiradas fotografias e arquivadas com a certidão de casamento. Observações da equipe notaram que Hayes parecia dominado pela emoção. Ele chorou durante os votos, uma demonstração que surpreendeu os agentes familiarizados com seu comportamento tipicamente estoico. Após a cerimônia, ele disse ao capelão presente: "Ela salvou minha vida. Eu estava me afogando e ela me tirou de lá." Após o casamento, Morales continuou suas visitas regulares, agora identificada legalmente como esposa de Hayes. Suas cartas adotaram um tom diferente, mais íntimo, mais focado no planejamento de um futuro compartilhado. Ela se dirigia a ele como meu marido e assinava suas cartas como sua esposa.
Ela descreveu o relacionamento deles como prova de que as pessoas podem encontrar uma conexão real, apesar das barreiras impossíveis. Sem o conhecimento de Hayes e sem divulgação em qualquer documentação oficial, Morales havia feito a transição vários anos antes de ingressar no programa de correspondência. Ela havia se submetido à terapia hormonal e mudado legalmente seu nome e marcador de gênero. Seus documentos de identificação refletiam sua identidade de gênero afirmada. A transição médica não incluiu cirurgia de reconstrução genital, um detalhe que ela nunca havia compartilhado com ninguém fora de sua família imediata e profissionais médicos. Em nenhum momento durante a correspondência, as visitas ou o processo de casamento, alguém dentro do sistema correcional tomou conhecimento desse aspecto de sua história. A documentação do casamento listava seu nome legal e gênero como feminino. Nenhum exame físico foi necessário. A lei civil mexicana reconheceu sua identidade conforme documentada. Em novembro de 2023, Morales apresentou um pedido de visita conjugal, um privilégio concedido a detentos casados com ficha disciplinar limpa. As instalações correcionais mexicanas geralmente permitiam tais visitas como parte de políticas mais amplas de reintegração familiar. O pedido entrou na fila de revisão, aguardando a aprovação do diretor e coordenação de agendamento. O processo de solicitação levou várias semanas. Durante esse período, Morales visitou Hayes 2 vezes em condições normais. A equipe notou que ela parecia ansiosa durante ambas as visitas, frequentemente parando no meio da conversa e parecendo distraída. Hayes perguntou diretamente a ela durante a segunda visita se havia algo errado. De acordo com relatos de testemunhas, ela respondeu: "Há algo que preciso lhe dizer, mas não aqui, não assim." A visita conjugal foi aprovada e marcada para 16 de dezembro de 2023. A instituição forneceu uma pequena sala privada equipada com móveis básicos e vigilância mínima. O monitoramento visual ocorria em intervalos, mas a gravação de áudio era proibida de acordo com os regulamentos de privacidade que regem as visitas conjugais. Morales chegou à instalação naquela manhã carregando um único envelope. Ela parecia pálida e incomumente quieta durante a revista de segurança. Os agentes notaram que suas mãos tremiam levemente quando ela apresentou sua identificação. Quando questionada se estava se sentindo bem, ela respondeu afirmativamente, mas evitou contato visual. A visita começou às 10h15 da manhã. Durante a primeira hora, nada de anormal foi relatado. A equipe que realizava verificações visuais periódicas observou os 2 indivíduos sentados na cama, conversando. Por volta das 11h30, vozes elevadas foram ouvidas no corredor fora da sala. Quando os agentes entraram, encontraram Morales no chão, sangrando pelo nariz e pela boca. Hayes estava encostado na parede oposta, gritando incoerentemente. A resposta médica imediata foi acionada. Morales sofreu fraturas faciais, hematomas no tronco e ferimentos defensivos nos antebraços. Ela perdeu a consciência brevemente, mas recuperou a consciência durante o transporte para a enfermaria da prisão. Hayes foi contido e removido para a segregação administrativa. Ele se recusou a falar com os policiais que atenderam à ocorrência, repetindo apenas uma frase: "Ela mentiu. Ela mentiu para mim." O envelope que Morales trouxe continha uma carta inacabada. A parte visível, recuperada pelos investigadores, começava assim: "Antes de ficarmos juntos, você precisa saber a verdade sobre meu corpo. O ataque em 16 de dezembro provocou uma resposta institucional imediata. Os administradores regionais de Cerezo iniciaram um protocolo de investigação formal, em coordenação com a Divisão de Supervisão Correcional do Estado da Baixa Califórnia. O diretor Rafael Ortega suspendeu todos os privilégios de visitas conjugais em toda a instalação, enquanto se aguardava a revisão
e ordenou que Reis fosse transferido para isolamento de segurança máxima. A equipe médica transportou Daniela Morales para o Hospital General de Tijuana, onde ela passou por tratamento de emergência para traumatismo facial, recebendo 12 pontos acima do olho esquerdo e tratamento para 3 costelas fraturadas. Os investigadores entrevistaram Reis em 18 de dezembro sob procedimentos de detenção administrativa. Seu advogado nomeado, um defensor público da Ordem dos Advogados de Tijuana, aconselhou cooperação limitada. Durante a sessão de 90 minutos, Reis forneceu um relato fragmentado. Ele afirmou que Morales havia revelado algo profundamente perturbador durante sua conversa privada, algo que o fez questionar tudo sobre o relacionamento deles. Quando pressionado por detalhes, ele ficou agitado e se recusou a dar mais explicações. Suas palavras exatas, documentadas na transcrição oficial, foram: "Ela não é o que disse ser. Tudo era falso." A psicóloga da prisão, doutora Helena Vargas, realizou uma avaliação obrigatória 2 dias depois. Sua avaliação observou sinais de instabilidade emocional, fixação na percepção de traição e dificuldade em processar informações complexas. Reis repetidamente voltava ao tema da decepção, descrevendo-se como vítima de manipulação. A doutora Vargas concluiu que, embora ele demonstrasse raiva e pensamentos obsessivos, não havia evidências de psicose aguda ou distanciamento da realidade. Sua recomendação aconselhava a continuação da segregação com monitoramento psicológico semanal. Morales permaneceu hospitalizada por 4 dias antes de receber alta. Representantes dos serviços de atendimento às vítimas do Ministério Público da Baja Califórnia se reuniram com ela em 21 de dezembro para discutir as opções legais. Ela forneceu uma declaração por escrito, confirmando que Reis a havia atacado depois que ela revelou informações pessoais sobre seu histórico médico e identidade de gênero. Ela descreveu a violência como repentina e avassaladora, afirmando que ele começou a agredi-la imediatamente depois que ela explicou que havia feito a transição anos antes e não havia se submetido à reconstrução cirúrgica completa. Apesar da gravidade da agressão, Morales recusou-se a apresentar acusações criminais adicionais além da violação institucional já registrada pelas autoridades prisionais. Seu raciocínio, documentado no relatório dos serviços de atendimento às vítimas, centrou-se em querer encerrar o caso, em vez de um envolvimento jurídico prolongado. Ela disse ao assistente social: "Só quero que isso acabe. Não quero vê-lo novamente nem pensar nele novamente." A decisão surpreendeu os investigadores, mas eles não podiam obrigá-la a participar do processo criminal sem sua cooperação. Após sua alta do hospital, Morales se mudou temporariamente para um endereço não divulgado no condado de San Diego, com a ajuda de uma organização sem fins lucrativos que apoia sobreviventes de violência doméstica. Ela informou ao seu empregador que precisava de uma licença prolongada por motivos médicos e desativou suas contas nas redes sociais. Amigos que entraram em contato com ela relataram que ela parecia traumatizada, mas determinada a seguir em frente. Ela disse a um amigo próximo: "Eu achava que ele me amava. Achei que se explicasse tudo com delicadeza, ele entenderia. Eu estava errada sobre quem ele era." De volta ao Cerezo Regional, os agentes penitenciários implementaram um monitoramento reforçado das comunicações de Reis. Todas as correspondências recebidas e enviadas passaram por uma segunda revisão por uma equipe de inteligência treinada para identificar linguagem codificada ou ameaças à segurança. Em 2 semanas, os agentes interceptaram 4 cartas escritas por Reis durante seu isolamento. 3 eram endereçadas a Morales em seu endereço anterior em Chula Vista. A 4ª era endereçada a seu primo em Tucson, mas o conteúdo fazia referência a Morales repetidamente.
As cartas para Morales continham ameaças explícitas. Uma passagem dizia: "Você destruiu tudo. Você me fez acreditar em algo que nunca foi real. Você acha que pode se esconder do que fez comigo?" A segunda carta era mais direta: "Quando eu sair, vou te encontrar. Você me deve respostas. Você me deve mais do que isso." A última carta incluía descrições detalhadas da violência que ele imaginava infligir, linguagem perturbadora o suficiente para que os administradores da instituição encaminhassem cópias para as autoridades locais e os serviços de atendimento às vítimas. Os oficiais de inteligência da prisão sinalizaram Reis como uma ameaça potencial contínua. O protocolo padrão exigia notificação a Morales, que foi informada por meio de seu advogado de vítimas que Reis continuava obcecado por ela, apesar de não ter meios de contato. As recomendações de proteção incluíam manter seu endereço confidencial, evitar padrões nas rotinas diárias e relatar imediatamente qualquer atividade suspeita. Em janeiro de 2024, a equipe de manutenção que realizava uma inspeção de rotina na oficina de carpintaria descobriu um celular pré-pago escondido dentro de uma perna de mesa oca. O aparelho havia sido usado recentemente, com bateria carregada e registros de chamadas intactos. Especialistas em perícia digital do Departamento Correcional extraíram dados que revelaram comunicações com 2 números externos. O primeiro pertencia a Ernesto Villa-Lobos, um ex-detento do Cerezo de 41 anos, libertado 8 meses antes, após cumprir pena por roubo de veículo e contrabando. O segundo número foi rastreado até uma conta pré-paga registrada sob um nome falso, mas a triangulação do sinal localizou o aparelho na área de Otay Mesa, perto da fronteira com os Estados Unidos. O conteúdo das mensagens recuperadas do telefone incluía referências codificadas. Uma troca dizia: "O pacote precisa ser movido logo." Outra afirmava: "Ela está ao norte, fácil de alcançar." Os investigadores cruzaram as horas dessas mensagens com o horário de trabalho de Reis na marcenaria, confirmando que ele tinha acesso sem supervisão durante os turnos noturnos, quando a presença de agentes era mínima. Testemunhos de outros detentos revelaram mais tarde que Reis havia pago a um guarda corrupto para facilitar a entrada do telefone, embora o guarda nunca tenha sido identificado com certeza. O diretor Ortega ordenou melhorias imediatas na segurança, incluindo revistas aleatórias nas celas, restrição de movimento para detentos de alto risco e instalação de equipamentos de interferência de sinal nas oficinas. No entanto, as medidas foram tomadas semanas depois que Reis já havia estabelecido uma coordenação externa. Avaliações de inteligência concluíram que ele estava planejando algo além de simples comunicação, embora o objetivo exato permanecesse incerto. Em 3 de fevereiro de 2024, Reis tinha uma audiência marcada no tribunal relacionada às acusações de agressão apresentadas pela administração prisional. O transporte exigia uma viagem de 40 minutos do Cerezo Regional até o Tribunal do Distrito Judicial de Tijuana. O procedimento padrão envolvia uma van segura, 3 agentes penitenciários e 2 detentos adicionais também com audiências marcadas. O veículo partiu às 7h30 da manhã. Aproximadamente 20 minutos após o início da viagem, enquanto trafegava pela rodovia Tijuana-Ensenada, a van sofreu uma falha mecânica repentina. O motorista relatou perda total da função de frenagem enquanto o veículo descia uma ladeira moderada. Ele conseguiu desviar para o acostamento e parar a van usando o freio de emergência e a resistência do motor. Os agentes saíram para inspecionar o problema e descobriram que as linhas de fluido de freio haviam sido cortadas, causando falha hidráulica total. Durante a inspeção, Reis solicitou permissão para usar o banheiro em uma área de descanso à beira da estrada, a aproximadamente 50 metros do veículo avariado.
Dada a imobilização da van e a aparente necessidade de assistência mecânica de emergência, um policial o acompanhou até o local, enquanto os outros dois permaneceram com o veículo e os outros detentos. Hayes entrou sozinho no banheiro, conforme o protocolo permitia para funções não violentas. Ele nunca saiu. Quando o policial verificou após alguns minutos, o banheiro estava vazio. Uma janela traseira, pequena, mas suficiente para uma pessoa magra passar, havia sido aberta à força. O policial imediatamente pediu ajuda pelo rádio, acionando um alerta regional de fuga. Quando as unidades de reforço chegaram, Hayes havia desaparecido na área circundante, uma zona semi-rural com várias estradas que levavam a Tijuana e à região fronteiriça. A investigação subsequente revelou que a sabotagem dos freios havia sido deliberada e executada com precisão. A perícia mecânica determinou que os cortes foram feitos com uma ferramenta afiada, provavelmente poucas horas antes da partida. Imagens de segurança da garagem da prisão mostraram Hayes trabalhando até tarde na marcenaria na noite anterior, com acesso à área dos veículos por uma porta de conexão destrancada. Os investigadores concluíram que ele mesmo havia sabotado o transporte, criando as condições para a fuga. As autoridades emitiram um mandado internacional de prisão poucas horas depois. A fotografia, a descrição física e o histórico criminal de Hayes circularam pela Polícia Federal Mexicana, pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos e pelos canais da Interpol. Os analistas previram que ele tentaria cruzar de volta para os Estados Unidos, onde mantinha laços familiares e maior familiaridade com o terreno. O que eles não previram inicialmente foi seu foco singular em localizar Daniela Morales. Após a fuga em 3 de fevereiro, as autoridades federais mexicanas lançaram uma caçada coordenada que abrangeu toda a região da Baja Califórnia. A Força-Tarefa de Captura de Fugitivos, uma unidade especializada dentro da estrutura da Polícia Federal, assumiu o controle operacional. Os investigadores revisaram os associados conhecidos de Hayes, seus contatos familiares e padrões geográficos de sua vida antes da prisão. As suposições iniciais se concentraram em uma trajetória para o norte, em direção à fronteira com os Estados Unidos, onde ele poderia tentar cruzar ilegalmente para o território familiar do Arizona. No entanto, as primeiras informações sugeriram uma prioridade diferente. Ernesto Villa-Lobos, o ex-presidiário identificado através do telefone contrabandeado, foi localizado e interrogado no dia 5 de fevereiro em sua residência em Playas de Tijuana. Durante o interrogatório, Villa-Lobos admitiu que Hayes havia entrado em contato com ele várias vezes nos 2 meses anteriores. Ele alegou que Hayes ofereceu dinheiro em troca de ajuda após um evento não especificado, descrevendo o acordo como transporte e abrigo temporário. Villa-Lobos insistiu que não sabia nada sobre planos de fuga ou intenções violentas. Os investigadores pressionaram mais. Os registros telefônicos mostraram 23 chamadas entre o aparelho contrabandeado e o número de Villa-Lobos, várias com duração superior a 10 minutos. Fragmentos de mensagens recuperados do telefone confiscado incluíam referências àquele que mentiu e a conclusão do que foi iniciado. Quando confrontado com essas evidências, Villa-Lobos revisou sua declaração. Ele reconheceu que Hayes falava obsessivamente sobre uma mulher que o traiu, alguém que morava ao norte da fronteira e precisava ser confrontada. Villa-Lobos alegou que desencorajou a fixação, mas Hayes persistiu, ficando cada vez mais agitado durante cada conversa. Investigações adicionais revelaram que Villa-Lobos havia sacado $500 americanos de um banco em Tijuana em 30 de janeiro, 4 dias antes da fuga. Ele não conseguiu fornecer uma explicação plausível para o saque. Imagens de vigilância do banco mostraram ele sozinho, parecendo nervoso, verificando seu telefone repetidamente enquanto esperava na fila.
Contadores forenses rastrearam os fundos até um cartão de débito pré-pago comprado no mesmo dia em uma loja de conveniência perto da fronteira. Os analistas da Força Tarefa concluíram que Hayes havia coordenado o apoio financeiro e a preparação logística com semanas de antecedência. A fuga não foi oportunista, foi meticulosamente planejada com ajuda externa. A questão principal passou de se ele fugiria do México para o que ele pretendia fazer uma vez livre. Em 7 de fevereiro, um atendente da rodoviária em Rosarito relatou que um homem que correspondia à descrição de Hayes comprou uma passagem para Tijuana usando dinheiro. Imagens de vigilância confirmaram o avistamento. Hayes apareceu vestindo um moletom cinza com capuz, jeans e tênis gastos, carregando uma pequena mochila. Ele embarcou no ônibus às 11h40 e chegou ao centro de Tijuana aproximadamente 50 minutos depois. A partir daí, o rastro esfriou por vários dias. Enquanto isso, as autoridades americanas notificaram Daniela Morales sobre a fuga. Um detetive do Departamento de Polícia de San Diego visitou sua residência temporária em 8 de fevereiro, informando-a sobre o risco elevado e recomendando precauções adicionais. Morales reagiu com medo visível, afirmando que temia que algo assim acontecesse. Ela perguntou se Hayes poderia localizá-la, apesar de sua mudança. O detetive explicou que, embora seu endereço atual fosse confidencial, pessoas determinadas às vezes encontravam maneiras de descobri-lo por meio de conexões sociais, informações do local de trabalho ou vigilância de locais conhecidos. Morales tomou medidas imediatas. Ela informou ao seu empregador que não voltaria ao trabalho por tempo indeterminado, alegando questões de segurança. Ela parou de visitar sua família em National City e evitou qualquer local que tivesse mencionado anteriormente em cartas para Hayes. Ela mudou seu número de telefone e criou novas contas de e-mail. Apesar dessas medidas, ela disse a um amigo durante uma breve ligação: "Sinto que ele já está me observando. Não posso escapar do que fiz com ele." Em 10 de fevereiro, câmeras de vigilância da fronteira capturaram Hayes cruzando para os Estados Unidos por uma passagem de pedestres em San Isidro. Ele usou documentos falsos, uma carteira de identidade da Califórnia, com sua foto, mas com um nome diferente, provavelmente fornecida por Villa-Lobos ou outro associado. A travessia ocorreu durante o pico do tráfego da tarde, quando a fiscalização era mínima. Os sistemas de reconhecimento facial sinalizaram a imagem 3 horas depois, mas, a essa altura, Hayes já havia desaparecido na expansão urbana do sul do condado de San Diego. Os delegados federais dos Eplewer se juntaram à perseguição, coordenando com as agências policiais locais em toda a região. A família de Hayes, em Tucson, foi monitorada, mas ele não fez contato. Os investigadores teorizaram que ele estava contando com apoio pré-combinado ou se movendo sozinho para evitar ser detectado. O foco se intensificou na proteção de Morales, cuja localização continuava sendo o alvo provável. Em 12 de fevereiro, um funcionário de uma loja de ferragens em Chula Vista relatou um cliente suspeito que havia comprado uma faca de caça, fita adesiva e luvas de látex usando dinheiro. O funcionário notou o comportamento nervoso do cliente e lembrou-se de ele ter perguntado sobre áreas residenciais próximas enquanto estudava um mapa da cidade. As imagens de segurança analisadas pela polícia mostraram um homem com a mesma constituição física e características de Hayes, embora seu rosto estivesse parcialmente obscurecido por um boné de beisebol e uma máscara cirúrgica. A compra foi feita às 2h30 da tarde. Os investigadores confirmaram que a loja ficava a menos de 5 quilômetros do complexo de apartamentos onde Morales morava antes de se mudar. A análise forense do mapa deixado no caixa revelou impressões digitais que correspondiam aos registros de Hayes. As implicações eram claras. Ele estava procurando ativamente por ela,
armado e operando nas proximidades. As autoridades policiais intensificaram as medidas de proteção. Policiais à paisana começaram a monitorar a residência atual de Morales, um apartamento modesto em um bairro tranquilo de San Diego. Ela foi aconselhada a permanecer em casa, exceto para viagens essenciais, e a notificar a polícia imediatamente se observasse algo incomum. Morales expressou frustração, dizendo à sua defensora das vítimas: "Achei que deixá-lo para trás significava que eu poderia seguir em frente. Agora estou presa novamente, só que de uma maneira diferente." Em 14 de fevereiro, a investigação deu uma guinada crítica. Um funcionário dos Correios relatou ter encontrado correspondência descartada perto de uma lixeira pública na área de Otay Mesa. Entre os itens estava um envelope endereçado a Daniela Morales, em seu antigo endereço em Chula Vista, marcado como não entregue e devolvido ao remetente. O envelope havia sido rasgado. Dentro havia uma nota manuscrita que dizia: "Eu sei que você se mudou. Eu sei onde você trabalha. Você não pode esconder a verdade." A análise da caligrafia confirmou que a nota foi escrita por Reis. A descoberta indicava que ele havia tentado entrar em contato com Morales através de seu endereço anterior e, ao saber que ela havia se mudado, intensificou seus esforços de busca. Os membros da força-tarefa concluíram que ele estava eliminando sistematicamente possíveis locais, provavelmente através da vigilância de suas associações conhecidas, antigo local de trabalho ou conexões familiares. Os investigadores revisaram o histórico de Morales, tentando identificar vulnerabilidades. Eles descobriram que ela mantinha contato esporádico com um primo em National City, apesar da recomendação de cessar todas as interações previsíveis. Os registros telefônicos mostraram 2 chamadas breves no início de fevereiro. Quando questionado, o primo admitiu que Morales havia mencionado se sentir isolada e assustada, expressando o desejo de visitar a família, mas com medo de ser exposta. Essa informação, por menor que fosse, representava uma potencial brecha. Se Reis tivesse algum meio de monitorar as comunicações ou observar as residências da família, a localização do primo poderia levá-lo diretamente a Morales. Os detetives aumentaram a vigilância e alertaram todos os membros da família para que relatassem imediatamente qualquer atividade suspeita. Em meados de fevereiro, a situação havia atingido um nível crítico de urgência. Reis continuava foragido, armado e visivelmente focado em localizar Morales. Cada dia que passava, aumentava a probabilidade de um confronto. As autoridades intensificaram as patrulhas, distribuíram alertas atualizados e coordenaram com organizações comunitárias. No entanto, apesar desses esforços, Reis continuou a escapar da captura, movendo-se pelas sombras de uma região que conhecia bem, impulsionado por uma obsessão que se recusava a diminuir. Em 17 de fevereiro de 2024, os esforços de vigilância vacilaram quando Daniela Morales tomou uma decisão não planejada que comprometeu sua segurança. De acordo com as anotações de seu advogado, Morales estava cada vez mais ansiosa e claustrofóbica sob proteção constante. Ela expressou frustração por se sentir presa, apesar de não ter cometido nenhum crime. Contra o conselho explícito, ela saiu sozinha de sua residência protegida na tarde de 16 de fevereiro para visitar um supermercado a 3 quarteirões de distância. Ela acreditava que a breve tarefa representava um risco mínimo. As imagens de segurança da loja capturaram sua chegada às 16h12. Ela parecia tensa, olhando frequentemente por cima do ombro enquanto fazia compras. Ela comprou suprimentos básicos e saiu 18 minutos depois. O que ela não percebeu foi uma figura com uma jaqueta escura observando do outro lado da rua, parcialmente obscurecida por um caminhão de entrega estacionado.
Os investigadores determinaram mais tarde que Reis vinha realizando uma vigilância sistemática de vários locais ligados a Morales. Ele monitorava as residências de sua família, seu antigo local de trabalho e áreas comerciais próximas onde ela poderia razoavelmente aparecer. Paciência e persistência renderam resultados. Depois de confirmar a presença dela no supermercado, ele a seguiu de volta ao complexo de apartamentos, mantendo distância suficiente para evitar ser detectado. Naquela noite, policiais à paisana designados para monitorar o prédio de Morales não notaram nada de anormal durante sua escala. Reis permaneceu escondido, provavelmente posicionado em um local que lhe proporcionava acesso visual sem se expor. Registros telefônicos revelaram mais tarde que ele fez uma única ligação às 21h47 para um número não identificado, que tocou 2 vezes antes de ser desligado. Os investigadores teorizaram que este foi um sinal de confirmação final, embora o destinatário nunca tenha sido identificado. Por volta das 2h30 da manhã do dia 17 de fevereiro, Reis aproximou-se do complexo de apartamentos. As câmaras de vigilância na entrada principal gravaram uma figura vestida com roupas escuras, com o rosto obscurecido por um capuz, movendo-se ao longo do perímetro em direção a um portão de acesso lateral normalmente usado pela equipe de manutenção. A fechadura eletrônica do portão tinha avariado 2 dias antes, um detalhe que Reis pode ter descoberto através da observação. Ele entrou na propriedade sem disparar os alarmes. Morales morava no 2º andar, na unidade 214. A segurança do prédio era mínima, consistindo em portas externas trancadas e cobertura intermitente de câmeras nos corredores. Reis chegou ao andar dela sem ser detectado. Por volta das 2h51 da manhã, sensores de movimento no corredor do 2º andar registraram atividade perto da unidade dela. 3 minutos depois, os sensores registraram um movimento repentino e rápido, consistente com uma luta. Um vizinho da unidade 212 relatou mais tarde ter ouvido gritos abafados e sons de impacto por volta das 3 da manhã, mas presumiu que fosse uma televisão ou uma discussão doméstica e não investigou. Outro morador que passeava com seu cachorro no estacionamento notou que o portão lateral estava aberto, mas não relatou o fato até a tarde seguinte. Às 8h43, o advogado da vítima de Morales tentou entrar em contato com ela para uma ligação de verificação programada. O telefone tocou sem resposta. Após várias tentativas, o advogado notificou a polícia de San Diego, solicitando uma verificação de bem-estar. 2 policiais chegaram ao complexo de apartamentos às 9h37. A porta da frente da unidade 214 estava fechada, mas destrancada, o que era incomum, dada a elevada consciência de segurança de Morales. Os policiais entraram e imediatamente observaram sinais de violência. Os móveis estavam virados, vidros quebrados, espalhados pelo chão e manchas de sangue marcavam as paredes perto da entrada. No quarto, encontraram Daniela Morales morta, parcialmente deitada na cama, com traumas visíveis no rosto e no pescoço. Os paramédicos chegaram em poucos minutos, mas confirmaram a morte no local. O médico legista do condado de San Diego determinou posteriormente que Morales havia sofrido traumatismo craniano por objeto contundente, estrangulamento manual e 7 facadas no peito e abdômen. Lesões defensivas nas mãos indicavam que ela havia reagido. A hora da morte foi estimada entre 3 e 4 da manhã, consistente com a atividade do sensor de movimento e os relatos dos vizinhos. Os investigadores forenses documentaram a cena meticulosamente. A arma do crime, uma faca de caça que correspondia à descrição do item comprado em Chula Vista, foi recuperada debaixo da cama. A análise de sangue confirmou que pertencia a Morales. As impressões digitais no cabo correspondiam a Marcos Reis.
Outras impressões foram recolhidas da moldura da porta do quarto, da pia do banheiro e da bancada da cozinha, todas confirmadas como sendo de Hayes. Na mesinha de cabeceira havia várias cartas, incluindo um envelope rasgado endereçado por Hayes durante sua prisão. Outra carta, inacabada e escrita com a caligrafia de Morales, começava assim: Achei que você entenderia se eu explicasse tudo. Nunca tive a intenção de magoá-lo. Os investigadores interpretaram isso como evidência de que ela estava tentando uma reconciliação ou um encerramento, apesar da violência que já havia sofrido. Um celular encontrado no chão continha uma mensagem de voz deixada às 23h52 do dia 16 de fevereiro. A mensagem, gravada com uma voz baixa e controlada, posteriormente confirmada como sendo de Hayes, dizia: Você tirou tudo de mim. Você me fez amar algo que não era real. Amanhã você vai entender como é isso. Os depoimentos das testemunhas corroboraram a linha do tempo. Um frentista de um posto de gasolina de Chula Vista identificou Hayes a partir de fotografias, lembrando que ele havia comprado água engarrafada e pedido informações sobre como chegar a uma rua específica em San Diego na noite de 16 de fevereiro. Outra testemunha, um segurança do turno da noite em um prédio comercial próximo, relatou ter visto um homem que correspondia à descrição de Hayes caminhando decididamente em direção ao complexo de apartamentos por volta das 2h15 da manhã. A investigação concluiu que Hayes havia planejado o assassinato cuidadosamente, esperando por uma oportunidade em que Morales estivesse vulnerável e a vigilância fosse reduzida. O ataque foi deliberado, prolongado e executado com intenção clara. Não havia evidências de roubo, agressão sexual ou qualquer motivo além de retaliação direcionada. As autoridades emitiram um mandado de prisão imediato, acusando Hayes de homicídio doloso, fuga e vários crimes relacionados. Sua fotografia e detalhes circularam por todos os bancos de dados das autoridades policiais. A caçada se intensificou, agora focada não na prevenção, mas na apreensão por um crime já cometido. Após a descoberta do corpo de Daniela Morales em 17 de fevereiro, a unidade de homicídios da polícia de San Diego assumiu a autoridade investigativa principal, coordenando-se com os U.S. Marshals e a Polícia Federal Mexicana. O caso passou de apreensão de fugitivo para investigação ativa de homicídio, com recursos sendo expandidos de acordo. O detetive Luiz Campos, um veterano de 20 anos especializado em crimes violentos, liderou a força-tarefa montada especificamente para a captura de Hayes. Equipes forenses processaram a cena do crime ao longo do dia, coletando evidências biológicas, materiais de rastreamento e registros digitais. Hayes não fez nenhum esforço aparente para ocultar sua identidade ou esconder evidências, sugerindo confiança em escapar da captura ou indiferença às consequências. A análise dos respingos de sangue indicou que o ataque começou na sala de estar antes de se deslocar para o quarto, onde ocorreram os ferimentos fatais. A natureza prolongada da agressão, estimada em 15 a 20 minutos, com base nos padrões dos ferimentos e nas evidências físicas, demonstrou violência sustentada, em vez de raiva impulsiva. Os investigadores recuperaram um pequeno caderno da mochila descartada por Hayes, encontrada em uma lixeira a 2 quarteirões do complexo de apartamentos. O caderno continha anotações manuscritas que datavam de meados de janeiro, incluindo pensamentos fragmentados sobre traição, engano e justiça. Uma passagem dizia: "Ela me fez acreditar em algo que nunca existiu. A mentira é pior do que qualquer crime que cometi." Outra anotação, datada de 15 de fevereiro, afirmava: "Amanhã vou recuperar o que ela roubou. Amanhã ela vai entender." A perícia digital analisou o telefone e o computador de Morales.
Seu histórico de navegação revelou pesquisas sobre ordens de restrição, programas de proteção a testemunhas e assistência para a realocação de sobreviventes de violência doméstica. Ela havia pesquisado as datas potenciais de libertação de Hayes e os processos legais para o divórcio à revelia. Os rascunhos de e-mails nunca enviados incluíam um endereçado ao seu advogado, expressando o medo de que Hayes a encontrasse, independentemente das precauções. O rascunho concluía: "Ele não vai parar, eu o conheço. Vejo isso em suas cartas. Ele acredita que eu lhe devo algo que nunca poderei dar." A investigação também descobriu evidências em vídeo que se mostraram cruciais. Hayes gravou uma mensagem em um telefone pré-pago aproximadamente 6 horas após o assassinato. Na filmagem, ele estava sentado no que parecia ser uma estrutura abandonada, com o rosto parcialmente iluminado pela tela do telefone. Ele falou diretamente para a câmera: "Eu fiz o que tinha que fazer. Ela mentiu sobre tudo. Ela me fez amá-la, sabendo que eu nunca poderia ter o que pensava ter. Isso não é apenas mentir. Isso é destruir alguém." Sua voz permaneceu calma, quase distante, sem mostrar remorso visível ou angústia emocional. Relatos de testemunhas começaram a se acumular. O gerente de um motel em El Cajon entrou em contato com a polícia em 18 de fevereiro, após reconhecer Hayes em uma reportagem no noticiário. O gerente afirmou que Hayes havia se registrado com um nome falso na tarde de 17 de fevereiro, pagando em dinheiro por uma noite. Ele saiu cedo na manhã seguinte, sem fazer o check-out formalmente. Uma busca no quarto revelou evidências adicionais: roupas ensanguentadas enfiadas em um saco de lixo, uma lista manuscrita de endereços, incluindo o apartamento de Morales, e um mapa do condado de San Diego com vários locais circulados. Em 19 de fevereiro, câmeras de vigilância em um terminal de ônibus da Greyhound, no centro de San Diego, capturaram Hayes comprando uma passagem para Phoenix sob o pseudônimo de David Martinez. No entanto, ele nunca embarcou no ônibus. As imagens mostraram ele saindo do terminal e caminhando em direção à estação de bonde adjacente. Os investigadores teorizaram que ele estava tentando criar pistas falsas, enquanto, na verdade, permanecia na área ou viajava por outros meios. Uma descoberta importante ocorreu em 21 de fevereiro, quando um funcionário de uma loja de conveniência em Alpine, uma comunidade rural a leste de San Diego, relatou que um cliente que correspondia à descrição de Hayes havia comprado alimentos e suprimentos. O funcionário observou que o homem parecia exausto, com a barba por fazer, e perguntou sobre trilhas para caminhadas nas proximidades. A localização de Alpine, perto da Floresta Nacional de Cleveland, sugeria que Hayes estava tentando escapar da captura, mudando-se para um terreno remoto. As autoridades policiais enviaram equipes de busca, incluindo unidades K9 e vigilância por helicóptero, por toda a região florestal. Cães farejadores detectaram um rastro de odor perto de um acampamento frequentado por populações transitórias. Os policiais descobriram um abrigo improvisado construído com lonas e galhos a cerca de 5 quilômetros dentro da floresta. Dentro dele havia embalagens de alimentos, um saco de dormir e uma sacola plástica contendo itens pessoais, incluindo a fotografia do casamento na cerimônia da prisão. Imagens térmicas de um helicóptero da polícia detectaram um sinal de calor se movendo através de uma vegetação densa pouco depois da meia-noite do dia 22 de fevereiro. Unidades terrestres convergiram para o local, estabelecendo um perímetro para impedir a fuga. Por volta da 1h40 da manhã, policiais táticos localizaram Hayes agachado atrás de uma árvore caída, segurando uma pequena faca dobrável e a foto dele com Morales. Quando ordenado a se render, Hayes inicialmente permaneceu imóvel. Os policiais repetiram as ordens em inglês e espanhol. Após vários minutos tensos, Hayes largou a faca e levantou as mãos.
De acordo com o relatório de prisão, ele falou apenas uma vez durante a apreensão, perguntando: "Ela contou a alguém por que fez isso?" Hayes parecia fisicamente exausto, desidratado e desorientado. Os paramédicos o avaliaram no local antes de transportá-lo para uma unidade médica segura para a liberação. Ele não ofereceu resistência durante o processo. As fotos de registro mostravam um homem significativamente diferente das imagens de identificação da prisão, magro, com olhos fundos e sem expressão. A captura concluiu uma caçada humana de 18 dias, que abrangeu 2 países e várias jurisdições. As evidências coletadas durante a perseguição, combinadas com a análise forense da cena do crime, formaram um caso contundente, ligando Hayes diretamente ao assassinato de Morales. Os investigadores se prepararam para as acusações formais, antecipando um processo legal complexo, dados os elementos internacionais e as circunstâncias subjacentes que precipitaram a violência. Marcus Raymond Hayes foi formalmente acusado em 23 de fevereiro de 2024 por homicídio doloso, fuga da custódia, fuga ilegal para evitar processo judicial e vários crimes relacionados. Ele foi transferido para a cadeia central de San Diego sob protocolos de segurança máxima, mantido sem fiança enquanto aguardava julgamento. Sua audiência de acusação ocorreu 3 dias depois, perante a juíza Patricia Thornton, do Tribunal Superior do Condado de San Diego. Hayes se declarou inocente por meio de sua advogada nomeada pelo tribunal, Margaret Fuentes, uma defensora pública com vasta experiência em casos capitais. O interrogatório começou em 24 de fevereiro e continuou intermitentemente durante a semana seguinte. Hayes inicialmente se recusou a falar, além de confirmar sua identidade. Na terceira sessão, ele começou a fornecer explicações fragmentadas. Ele descreveu se sentir devastado quando Morales revelou sua identidade transgênero durante a visita conjugal em dezembro, afirmando que havia construído todo o seu futuro com base em suposições que eram fundamentalmente falsas. Ele alegou que a violência na prisão não foi planejada, motivada pelo choque e pela confusão. Quando questionado sobre o assassinato, Hayes tornou-se mais calculista em suas respostas. Ele admitiu ter viajado para San Diego com a intenção de confrontar Morales, mas negou premeditação do homicídio. Ele afirmou que queria que ela reconhecesse o dano que lhe causara, que admitisse que ocultar informações tão importantes constituía uma profunda traição. Segundo seu relato, a violência escalou quando ela se recusou a pedir desculpas ou validar seus sentimentos. Os promotores rejeitaram essa narrativa. As evidências, incluindo a confissão em vídeo, a arma comprada e a vigilância da localização de Morales, demonstraram clara premeditação. A promotora adjunta Hannah Ortiz, designada para liderar a acusação, enfatizou que Hayes teve meses para processar suas emoções, mas escolheu a violência em vez do distanciamento. O julgamento começou em 8 de julho de 2024. A cobertura da mídia foi extensa, com foco na interseção entre identidade transgênero, relacionamentos na prisão e violência doméstica. Grupos de defesa monitoraram o processo de perto, preocupados que a defesa pudesse empregar argumentos transfóbicos para mitigar a responsabilidade. A acusação construiu seu caso metodicamente. Peritos forenses testemunharam sobre as evidências físicas que ligavam Hayes à cena do crime. O médico legista detalhou os ferimentos de Morales, enfatizando a natureza contínua e brutal do ataque. O detetive Campos apresentou a linha do tempo, desde a agressão na prisão até a fuga e o assassinato, ilustrando um padrão de obsessão e violência crescente. Ernesto Villa-Lobos testemunhou sob imunidade, confirmando que havia facilitado a fuga de Hayes, fornecendo dinheiro e apoio logístico.
Ele descreveu Hayes como obcecado por Morales, afirmando repetidamente que ela havia arruinado sua vida e merecia as consequências. A confissão em vídeo foi exibida no tribunal, mostrando Hayes explicando calmamente suas ações horas após o assassinato. A estratégia da defesa centrou-se na capacidade diminuída. A advogada Fuentes argumentou que Hayes sofreu uma perturbação emocional extrema resultante da revelação da condição transgênero de Morales, combinada com o impacto psicológico da prisão. Apresentou o testemunho de um psicólogo forense que descreveu Hayes como sofrendo de trauma de traição, uma condição que prejudicava o seu julgamento e controle de impulsos. O contra-interrogatório minou essa abordagem. A acusação demonstrou que Hayes agiu racionalmente durante toda a sua fuga, comprando suprimentos, coordenando assistência e realizando vigilância. Sua capacidade de planejar e executar ações complexas contradizia as alegações de estado mental prejudicado. Os promotores argumentaram que a raiva e o ódio, por mais intensos que fossem, não constituíam insanidade legal ou capacidade diminuída. As declarações de impacto da vítima foram apresentadas durante a fase de sentença. Os familiares de Morales a descreveram como compassiva, esperançosa e comprometida em ajudar os outros, apesar de suas próprias dificuldades. Sua prima leu uma carta que Morales havia escrito, mas nunca enviado, expressando arrependimento por se envolver com alguém encarcerado e medo de que sua honestidade lhe custasse tudo. A última linha dizia: "Eu só queria ser amada por quem eu realmente sou." As alegações finais ocorreram em 19 de julho. A promotora Ortiz enfatizou que Hayes teve escolhas em todas as etapas. Ele poderia ter encerrado a correspondência, recusado o casamento ou simplesmente se afastado após a revelação. Em vez disso, ele escolheu a violência, primeiro na prisão e, por fim, no assassinato. Ela afirmou: Daniela Morales não lhe devia seu corpo, sua história ou sua vida. Ela não lhe devia nada, exceto honestidade, que ela tentou oferecer. Ele respondeu tirando tudo dela. A advogada de defesa Fuentes fez um apelo final por clemência, reconhecendo a gravidade do crime, mas argumentando que o estado emocional de Hayes merecia consideração. Ela o descreveu como um homem destruído por circunstâncias, além de sua capacidade de processar. O júri deliberou por 6 horas e 14 minutos. Em 20 de julho de 2024, eles retornaram com um veredicto de culpado em todas as acusações, incluindo homicídio doloso com circunstâncias especiais de emboscada e premeditação. A condenação acarretou uma pena obrigatória de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A juíza Thornton proferiu a sentença em 22 de julho. Ela se dirigiu diretamente a Hayes, afirmando: "Você acreditava que Daniela Morales lhe devia uma verdade específica nos seus termos e no seu prazo. Quando ela forneceu essa verdade, você a puniu com violência. Quando ela sobreviveu, você a perseguiu. Você não é uma vítima. Você é um assassino que não conseguiu aceitar que a identidade de outra pessoa não era sua para controlar." Hayes não demonstrou nenhuma reação visível. Ele foi encaminhado à prisão estadual da Califórnia, em Corcoran, para cumprir sua pena em segregação administrativa. Ernesto Villa-Lobos recebeu uma pena de 5 anos por ajudar um fugitivo. As autoridades mexicanas anunciaram que iriam apresentar acusações adicionais relacionadas ao contrabando de telefones para a prisão assim que sua pena nos Estados Unidos fosse concluída. Daniela Morales foi enterrada em uma cerimônia privada em National City. Sua família divulgou uma breve declaração por meio de seu advogado. Ela viveu com autenticidade apesar dos riscos. Ela acreditava em segundas chances e pagou por essa crença com a vida.
Esperamos que sua história lembre aos outros que a verdade nunca deve ser enfrentada com violência. O caso foi encerrado em 15 de agosto de 2024, deixando para trás um registro de escolhas feitas e vidas destruídas. Reis continua preso. Um homem cuja incapacidade de conciliar o amor com a realidade o transformou exatamente no que ele afirmava se opor. Alguém que destruiu completamente outra pessoa.